Olá, meu nome é Patrícia e com esse vídeo iniciaremos o estudo sobre os compostos carbonílicos. Veremos sobre a estrutura e a reatividade desses compostos. Antes de iniciarmos a discussão sobre a estrutura e a reatividade de compostos carbonílicos, devemos estar a par de alguns termos e notações. Os compostos carbonilados são os compostos que contêm o grupamento carbonila, ou seja, uma dupla ligação carbono-oxigênio. Chamamos de grupo acila o grupamento que contém o grupo carbonila ligado a uma cadeia orgânica, alifática ou aromática. Os compostos carbonilados podem ser divididos grosseiramente em duas principais classes, de acordo com sua reatividade. Essas classes são dependentes da natureza dos grupos ligados ao grupo carbonila. O efeito desses grupos influencia fortemente a reatividade da carbonila. A classe 1 geralmente não contém um grupo que pode ser substituído, ou seja, não contém um grupo abandonador típico. São exemplos dessa classe cetonas e aldeídos. Essa classe reage preferencialmente através do mecanismo de adição nucleofílica, mas outros mecanismos podem ocorrer, e um grupo abandonador pode ser criado. A classe 2 contém um grupo que pode ser substituído por um nucleófilo, ou seja, contém um grupo abandonador típico, centrado em um heteroátomo. Exemplos dessa classe são os ácidos carboxílicos e seus derivados. Essa classe reage preferencialmente através do mecanismo de substituição nucleofílica. Falaremos dessas classes em maiores detalhes em outros vídeos. O grupo funcional carbonila, presente, por exemplo, em aldeídos e cetonas, é trigonal planar, ou seja, os átomos de carbono, seu substituinte direto, e o oxigênio são coplanares, ou ficam no mesmo plano. E os ângulos RCO, HCO são aproximadamente 120 graus. Isso vale para a maioria dos outros derivados carbonilados, visto que tanto o carbono quanto o oxigênio estão hibridizados sp2 na carbonila. Podemos observar os orbitais atômicos de cada átomo, carbono sp2 e o oxigênio sp2 formando a carbonila. Os orbitais em azul são os 3 orbitais sp2 de cada átomo. Já os orbitais em vermelho são os orbitais que permanecem p puros. Não lembra sobre hibridização? Bem, essa é uma boa hora para revisar. Bem, os orbitais atômicos sp2 se sobrepõem frontalmente para formar uma ligação sigma, através dos orbitais moleculares sigma, dos quais já falaremos. E os orbitais p puros se sobrepõem lateralmente para formar a ligação π carbono-oxigênio, através da formação dos orbitais moleculares π. O carbono ainda faz 2 outras ligações sigma com seus 2 outros orbitais sp2. Nesse exemplo, está sendo mostrado como ligação sigma carbono-hidrogênio, o carbono utilizando o seu orbital sp2 e o hidrogênio o seu orbital s, se sobrepondo para formar orbitais moleculares sigma. Já o oxigênio usa seus outros 2 orbitais sp2 para acomodar seus 2 pares de elétrons não compartilhados, que também podem ser chamados de elétrons N. Podemos olhar as ligações entre carbono e oxigênio do ponto de vista dos orbitais moleculares formados. Iniciemos pela ligação sigma. A ligação sigma, como falamos, é consequência da sobreposição frontal dos orbitais atômicos sp2 de carbono e oxigênio. Esses orbitais se combinam e formam 2 novos orbitais, os orbitais moleculares sigma. A sobreposição em fase gera o orbital molecular sigma ligante, de menor energia que os orbitais atômicos originais. E a sobreposição fora de fase gera o orbital molecular sigma antiligante, de maior energia que os orbitais atômicos originais.
os dois elétrons da ligação ficam no orbital molecular sigma ligante e o orbital antiligante fica vazio. O oxigênio mais eletronegativo contribui mais com o orbital molecular sigma ligante. Na verdade, esse orbital é maior próximo ao oxigênio. O carbono contribui mais para o orbital molecular sigma antiligante e esse orbital é maior próximo ao carbono. Aproveite para revisar como são formados os orbitais moleculares nesse ponto. A ligação π, conforme já comentado, forma-se através da sobreposição lateral dos orbitais atômicos p puros de carbono e oxigênio. Essa combinação gera também dois orbitais moleculares, agora os orbitais moleculares π. O orbital molecular π ligante provindo da sobreposição em fase e o orbital antiligante da sobreposição fora de fase. Novamente, os elétrons da ligação ficam no orbital molecular ligante de menor energia e o antiligante fica vazio. Devido à maior contribuição do oxigênio ao orbital molecular π ligante, esse orbital é maior próximo ao oxigênio. Já o orbital molecular π antiligante é maior próximo ao carbono, que contribui mais com esse orbital. Ainda ficou em dúvida sobre como são formados os orbitais moleculares? Corre lá no site www.patqmc.paginas.ufsc.br. Lá tem esse e outros vários assuntos. Podemos agora observar um esquema com os orbitais da carbonila em ordem de energia, incluindo os orbitais contendo os pares de elétrons não compartilhados do oxigênio, que são importantes na reatividade da carbonila. O LUMO da carbonila é o orbital molecular π antiligante. Esse orbital possui maior contribuição no carbono, que é, portanto, o átomo eletrofílico. Quando um nucleófilo ataca a carbonila, esse ataque ocorre na parte maior do orbital molecular π antiligante, ou seja, no carbono, e rompe a ligação π carbono-oxigênio. Devemos lembrar aqui que, quando elétrons são colocados em um orbital antiligante, eles cancelam elétrons do orbital ligante, e isso causa o rompimento da ligação em questão. Os orbitais contendo os pares de elétron N são os orbitais preenchidos de maior energia da carbonila, são o HOMO. Se a molécula contendo a carbonila for submetida a um meio ácido apropriado, ocorrerá a protonação da carbonila. Essa protonação ocorre utilizando um desses pares de elétrons do HOMO. A protonação aumenta a eletrofilicidade da carbonila, pois abaixa a energia do LUMO e aumenta a contribuição do carbono nesse orbital. Sendo assim, a distância em termos de energia para o HOMO de um nucleófilo diminui. Podemos observar a figura ilustrativa de comparação de energia relativa entre o HOMO de um determinado nucleófilo e o LUMO da carbonila sem estar protonada versus o LUMO da carbonila protonada. Percebe-se que a distância em termos energéticos diminui com a protonação. Isso deixa, portanto, a carbonila mais eletrofílica quando em meio ácido. Como visto, reações de ataque de um nucleófilo à carbonila ocorrem no carbono, que é o centro eletrofílico da carbonila, possuindo maior participação no LUMO. O ataque do nucleófilo à carbonila ocorre em um ângulo de 107 graus em relação à ligação dupla. Essa rota é chamada trajetória de Bürgi-Dunitz, em homenagem aos autores do método cristalográfico que permitiu essa observação. Esse ângulo é o resultado do comprometimento entre máxima sobreposição do HOMO do nucleófilo com o LUMO da carbonila e a mínima repulsão do HOMO do nucleófilo com a densidade eletrônica da carbonila. Após o ataque, a ligação π se rompe e forma-se uma nova ligação sigma entre o carbono e o nucleófilo. O carbono está agora hibridizado sp3. Todos esses passos mostrados são importantes em qualquer reação de ataque de um nucleófilo à carbonila. A reatividade de um composto carbonílico frente a um nucleófilo
ou seja, a sua eletrofilicidade, depende de que grupos a carbonila tem ligados a si. A ordem geral de eletrofilicidade para compostos carbonílicos pode ser observada na tela. Em geral, quando existem grupos doadores de elétrons ligados à carbonila, a eletrofilicidade diminui. Já quando existem grupos retiradores de elétrons, a reatividade aumenta. Quando se compara, por exemplo, aldeídos e cetonas, os primeiros são, de maneira geral, mais eletrofílicos, devido a razões eletrônicas e estéreis. Aldeídos possuem somente um grupo alquila doador de elétrons ligado à carbonila, enquanto cetonas possuem 2 grupos doadores, o que diminui a eletrofilicidade associada. Os grupos alquila doam elétrons mais fortemente do que o hidrogênio, diminuindo a deficiência eletrônica do átomo de carbono. A doação ocorre por efeito indutivo e hiperconjugação. Além disso, por possuir mais grupos alquila, o efeito estéreo também afeta o ataque do nucleófilo à carbonila. Ficou na dúvida sobre os efeitos químicos citados? Vai lá no www.patqmc.paginas.ufsc.br e revise esse conteúdo. Você também pode assistir o vídeo sobre efeitos químicos aqui do canal. Grupos como ésteres e ácidos carboxílicos são menos reativos do que cetonas, pois o grupamento contendo oxigênio doa elétrons por um efeito mais forte, o efeito mesomérico. A reatividade de ésteres e ácidos carboxílicos é semelhante, pois o efeito químico dos grupos OH ou OR é semelhante. Amidas são menos reativas, pois o nitrogênio, por ser menos eletronegativo, tem poder de doador maior do que o oxigênio. Por fim, a espécie menos reativa é o carboxilato, que é a base conjugada de ácidos carboxílicos. Nessa espécie, o oxigênio possui carga negativa, o que aumenta muito seu poder doador de elétrons, diminuindo muito a eletrofilicidade da carbonila. Por outro lado, grupos que retirem elétrons aumentam a eletrofilicidade, por abaixar a energia do lumo da carbonila. Isso ocorre em maior extensão em cloretos de ácidos, mas também ocorre em anidridos. Compostos nitrogenados derivados de cetonas e aldeídos possuem também um carbono eletrofílico e um padrão similar para os orbitais moleculares da ligação C-N. Alguns derivados nitrogenados podem ser observados, são eles iminas, oximas, hidrazonas, semicarbazonas e enaminas. Para maiores detalhes sobre os orbitais dessas espécies nitrogenadas, vocês podem checar o material escrito na página www.patqmc.paginas.ufsc.br. Outra classe nitrogenada que possui o carbono eletrofílico são as nitrilas, que possuem uma ligação tripla entre carbono e nitrogênio. Nesse caso, tanto carbono quanto nitrogênio estão hibridizados sp. Em nitrilas, há 2 ligações π entre carbono e nitrogênio, e essas ligações são perpendiculares entre si. Os orbitais moleculares desse grupo incluem orbital ligante e antiligante sigma e 2 orbitais ligantes e 2 antiligantes π. Os orbitais moleculares π antiligantes são o LUMO. Esses orbitais são degenerados. E o HOMO do grupo é o orbital contendo os elétrons não compartilhados do nitrogênio. Em termos de eletrofilicidade, cetonas e aldeídos são mais eletrofílicos do que seus derivados nitrogenados, pois o oxigênio, por ser mais eletronegativo, deixa o LUMO com menor energia. Outra faceta importante da reatividade de grupos carbonilados ou grupos derivados é a basicidade do heteroátomo, que faz a dupla ligação com o carbono. Como já citado, a protonação do oxigênio da carbonila deixa a carbonila mais eletrofílica. A protonação ocorre utilizando os elétrons não compartilhados do oxigênio, que são o HOMO da carbonila. Para iminas e nitrilas, o nitrogênio é o átomo a ser protonado. Como o átomo de nitrogênio é menos eletronegativo do que o oxigênio,
seu par de elétrons não compartilhado está mais disponível para a protonação. Sendo assim, iminas e nitrilas são mais básicas do que aldeídos e cetonas. Em uma comparação entre iminas e nitrilas, as iminas são mais básicas, por possuírem um nitrogênio hibridizado sp2, que é menos eletronegativo do que o nitrogênio sp de nitrilas. Sendo assim, o par de elétrons a ser protonado está mais disponível. A acidez do hidrogênio alfa-carbonila também é importante em alguns casos. O hidrogênio ligado ao carbono vizinho, que é chamado carbono alfa de uma carbonila, ou composto derivado, ele é ácido, pois sua abstração leva uma base conjugada com possibilidade de deslocalização da carga negativa. Para aldeídos e cetonas, essa espécie formada chama-se enolato. Para iminas, por exemplo, chama-se azaenolato. Claro que a espécie utilizada para a abstração do próton deve ser mais básica do que nucleofílica. Caso contrário, um ataque nucleofílico à carbonila pode ocorrer. Os enolatos ou azenolatos ou derivados são nucleófilos em potencial. São nucleofílicos no carbono alfa. Reações que utilizam essas espécies como nucleófilos serão vistas mais adiante em outro material. Os valores de pKa médios para aldeídos, cetonas e seus derivados podem ser observados na tela para comparação. Como a carbonila retira mais elétrons do que a dupla CN e a base conjugada formada é mais estabilizada devido à maior eletronegatividade do oxigênio, cetonas e aldeídos são mais ácidos do que seus derivados nitrogenados. A diferença entre nitrilas e iminas é a hibridização e o efeito indutivo retirador causado por ela. A ligação C-N, contendo átomos sp, tem maior efeito indutivo retirador do que a ligação C-N. Deve-se lembrar, no entanto, que possuir efeito indutivo não cancela o efeito retirador mesomérico desses grupos. Aqui estão sendo pontuados apenas as diferenças que justifiquem as diferenças do valor do pKa. Bem, espero que esse vídeo tenha dado uma visão geral sobre a estrutura da carbonila e dos grupos funcionais contendo a carbonila. Também espero que tenha dado para conhecer os grupos funcionais nitrogenados derivados. Em outros vídeos do canal, falaremos mais detalhes sobre a reatividade dos principais grupos mostrados. Bons estudos!